Dependendo da literatura que você consultar, você vai encontrar as chavetas sendo tratadas no capítulo de elementos de fixação, porque é isso que as chavetas fazem também. Então, eu quero discutir com vocês quais são os principais métodos de fixação. As uniões são divididas em duas formas, a união móvel e a união permanente. A diferença entre elas, o que vai acontecer com as peças na hora que você quiser fazer a separação delas. Por exemplo, se você fizer uma união permanente do tipo solda, se você quiser separar as peças, provavelmente vai acontecer algum dano em uma delas ou até mesmo em ambas as peças. Por sua vez, quando a gente fala sobre métodos de união do tipo móvel, a gente está conversando sobre rebites, falando de pinos, cavilhas, parafusos, porcas, arruelas e também chavetas e eixos ranhurados. Por que não? Porque as chavetas e eixos ranhurados fazem o papel de união. Eles juntam o cubo do elemento montado em um eixo. Além de desempenhar a questão da união, as chavetas também desempenham uma função muito importante, que é a função de transmissão de potência, porque as chavetas elas resistem a esforços tangenciais, ou seja, elas transmitem torque. Em algumas ocasiões específicas, as chavetas também podem suportar cargas axiais. E eu costumo atribuir às chavetas uma terceira função, que é a função de proteção, porque se por algum motivo acontecer um torque excessivo, a gente gostaria que as chavetas quebrassem e interrompessem a transmissão de potência. Eu costumo falar isso em sala de aula com muita veemência, de que não espere você que se acontecer um torque excessivo, a chaveta vai fazer creque e ela vai separar bonitinho e as engrenagens não vão sofrer nenhum tipo de dano, muito menos o eixo. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, pensa naquele sistema de transmissão de potência que eu mostrei ali atrás, que tinha uma chaveta. Se acontecer algum dano, é muito melhor que o dano aconteça somente aquele eixo e somente aquela engrenagem, do que a gente permitir que o torque passe e destrua, ou seja, que cause problemas nos restantes dos elementos. Gostaria de estabelecer a definição de cubo. Cubo é uma denominação genérica que se refere a esta região do elemento montado. É onde o elemento montado vai ficar em contato com o eixo. Percebam, por favor, que se a gente vai fazer a união através de chavetas, a gente tem que ter um rasgo feito no eixo e também no cubo, porque a chaveta vai se interpor, uma parte da chaveta vai ficar alocada dentro do eixo e a outra parte vai ficar alojada dentro do cubo. E quando a gente fala de cubo, que é o nome genérico, eu posso falar de um cubo, de uma engrenagem, de um acoplamento, de uma embreagem, ou seja, quando nós falamos sobre elementos montados em cima do eixo, quaisquer desses elementos podem ser exemplos claros de elementos que estejam montados e, portanto, todos eles têm cubo. Recentemente, um aluno chamado Lucas Marque, que me deu muito trabalho, mas também me deu muitas alegrias, o Lucas desenvolveu conosco, e eu falo conosco porque a gente tem uma equipe de alunos e alunas que fazem parte do projeto de iniciação científica, o Lucas desenvolveu um aplicativo chamado Keys-D. Keys em inglês é chaves, mas é o nome de chavetas em inglês. As chavetas são tratadas como keys. E o D é de design. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, esse aplicativo está disponível apenas para Android, mas o Lucas está desenvolvendo um aplicativo baseado em web, então logo mais eu acredito que ele estará disponível para todo mundo, desde que você tenha um celular e acesso à internet, você vai conseguir baixar e utilizar o aplicativo. Então, por enquanto, o aplicativo está disponível somente para Android. Recomendo fortemente que você baixe o aplicativo e utilize para você fazer os exercícios e para acompanhar as aulas. De agora em diante, eu vou te convidar, qualquer desenho técnico que aparecer, você tem que analisar a interação entre o cubo e o eixo e perceber como é que esses elementos são montados. Então, primeiramente, a gente consegue analisar aqui na parte da esquerda, eu tenho uma polia. Como é que eu sei que é uma polia? Porque eu consigo detectar claramente o ângulo do canal, onde as correias são depositadas. Tenho aqui duas engrenagens e no meio do eixo, suportando, eu tenho os mancais. Então, os mancais normalmente são fixados por interferência, que é a próxima matéria que a gente vai estudar. É uma alternativa de fazer a fixação de chavetas e eixos ranhurados. E aí eu peço para vocês analisarem, por favor, essa polia da esquerda, essa polia trapezoidal, como é que ela está fixada ao eixo. Você vai notar aqui um elemento prismático que se interpõe parte no cubo, parte no eixo. Essa engrenagem do meio, idem, eu tenho um elemento prismático que está parte dentro do cubo, parte dentro do eixo, fazendo a transmissão de potência, fazendo a união entre as peças e também servindo como proteção no caso de um torque excessivo.
E essa engrenagem da direita também está unida através de uma chaveta, cuja forma é um pouco diferente da chaveta retangular que eu mostrei para vocês até agora. Então eu tentei desenhar uma chaveta meia-lua, que é justamente a forma dessa chaveta que está utilizada na fixação da engrenagem que está na extrema direita. E aqui tem uma definição e um resumo escrito de tudo que eu apresentei para vocês, de tal maneira que se você quiser, dê um pause e por favor leia. E aqui eu quero apresentar que, de maneira bastante sintética, nessa disciplina a gente vai usar ou chavetas retangulares ou chavetas meia-lua. É importante dizer que as chavetas são elementos prismáticos, são elementos normalizados, ou seja, cada chaveta tem sua utilização regulamentada, normalizada por uma norma que é publicada por algum instituto de normalização. Então, obviamente, todas as vezes que a gente falar sobre chaveta meia-lua, eu posso me referir ao termo meia-lua, posso me referir ao nome do pesquisador que a desenvolveu, ou também posso me referir à norma que regulamenta seu uso. E eu costumo insistir com vocês que, em termos de engenharia, é muito importante, todas as vezes que você apresentar uma norma, você vai apresentar o instituto, que no caso aqui é o Instituto DIN de Normalização, você vai apresentar o nome, você vai apresentar o número da norma, a sua data de publicação e provavelmente alguma parte da norma. Então, você não precisa decorar absolutamente nada, basta que você consulte, mas nessa disciplina, de maneira muito sintética, ou nós estaremos estudando chavetas retangulares, ou nós estaremos estudando chavetas meia-lua. Usei o gerúndio, mas de maneira própria, hein? Por favor, respeita a minha história aí. Eu recomendo que vocês, por favor, consultem os formulários e as tabelas dimensionais, porque as chavetas elas estão agrupadas nessas duas categorias. Outro ponto importante que eu sempre convido vocês é, todas as vezes que os professores apresentarem normas, todas as vezes que vocês lerem em algum lugar o número de uma norma, vá até o site do Instituto de Normalização e faça uma pesquisa para você saber quanto custa a norma, quais são as versões anteriores, quais são as versões vigentes. Então, nesse slide eu estou te apresentando duas pesquisas que eu fiz. Uma pesquisa no site da DIN e outra pesquisa no site da ISO. Essa tabela mostra os tipos de chavetas, suas normas aplicáveis e suas principais características. De tal maneira que, se você quiser mais informações, por favor, dê um pause no vídeo. E quero te apresentar, para a gente encerrar essa parte da aula, essa configuração um pouco única, que é a utilização de duas chavetas dispostas a 120 graus. Então, em algumas situações nas quais uma chaveta não é suficiente para fazer a transmissão de potência, você tem a possibilidade de utilizar duas chavetas, desde que elas estejam dispostas a 120 graus.